A minha saudação a todos neste dia, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe quando juntos examinamos mais uma vez a sua santa e bendita palavra. Hoje eu quero examinar com você a respeito da luz, a luz de Deus, a luz em tua vida. Você é luz, você é trevas. Nós temos que seguir a luz, temos que ter luz. Que luz que é essa? Como receber essa direção de Deus? Como fazer a vontade de Deus? Veja em João capítulo 3, do versículo 17 em diante, a palavra de Deus assim nos diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Veja bem, o Senhor Jesus veio para salvar o mundo, não para condenar o mundo. Então nós temos que obedecer o Senhor Jesus para termos salvação. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aquele que crê em Jesus está crendo no Filho único de Deus. Crer não é dizer assim, eu creio em Jesus somente. Isso todo mundo fala, todo mundo conhece Jesus, todo mundo fala que crê em Jesus. Mas crer em Jesus é obedecer Jesus. Então, quem crê nele não é condenado. Quem obedece ele não é condenado. Mas quem não crê, quem não obedece, já está condenado. Não precisa esperar morrer, não precisa esperar vir alguma outra coisa. A condenação já está. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quais são as suas obras? O que você quer fazer da tua vida? Como você quer viver? Fazendo a vontade da carne ou a vontade do Espírito Santo? Essa é a nossa escolha nesse mundo. Ou nós servimos a Jesus e fazemos a vontade de Jesus e temos a luz de Jesus em nossa vida, ou nós fazemos a vontade da carne e nós temos a condenação. Porque quem faz a vontade da carne está vivendo em trevas. Quem faz a vontade de Jesus tem a luz em sua vida, porque Jesus é a luz do mundo. Veja ainda aqui, como diz aqui ainda no versículo 20, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então nós temos prazer que as pessoas olhem para a nossa vida, para que vejam o nosso testemunho, a nossa forma de viver, a nossa obediência para com a palavra de Deus. Em João capítulo 5, do versículo 33 em diante, diz assim: vós mandastes a João e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isto, para que vos salveis. Ele era a candeia que ardia e alumiava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. João Batista veio e as pessoas quiseram se alegrar com aquela luz que ilumina. O que a luz faz? Uma luz, quando ela está acesa, quando ela está brilhando, se ela está apagada, ela não tem valor algum, mas quando ela está brilhando, ela está iluminando. A glória dela não é dela, ela somente ilumina, mas ela serve para nos guiar, para nos levar aos locais que nós podemos escolher. Nós estamos sendo iluminados pela luz. E essa luz não é a luz terrena, a luz material. Aqui a palavra está falando da luz de Deus, da luz espiritual. Nós temos luz quando nós temos Jesus em nossa vida. Ele somente é a luz. As pessoas, foi enviado João, conforme a profecia, João veio preparar os caminhos do Senhor, e as pessoas quiseram se alegrar um pouco com aquela luz que estava iluminando ali, com aquela candeia. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem ouvistes o seu parecer, mas a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, nós vemos aqui pelas Escrituras, pela palavra de Deus, que as Escrituras,
a antiga aliança, o novo concerto, falam do Senhor Jesus, deste grande Salvador, deste Filho único de Deus, desta luz que veio ao mundo e habitou entre nós, a luz que ilumina todo homem que vem à terra. Então nós temos que ser iluminados, porque Deus quer a salvação de toda a humanidade. Deus não quer, o Senhor Jesus não quer a condenação das pessoas. E nós temos que pegar o ensinamento de Jesus e fazer das palavras de Jesus o nosso guia, o caminho pelo qual nós vamos seguindo para a salvação. Veja ainda em João capítulo 8, o versículo 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então nós chegamos aqui num ponto crucial. O Senhor Jesus diz: Eu sou a luz do mundo. E você está seguindo o que? Um espírito de luz. Muitas pessoas dizem assim: eu sirvo lá em tal lugar e lá tem muitos espíritos de luz. Não existe espíritos de luz, é só Jesus, só um. Ele é a luz do mundo. Esse espírito que diz que é de luz é mentiroso. Ele é mentiroso desde o começo, é Satanás. Ele se transfigura em anjo, em espírito de luz. Ele se faz parecer com o espírito de luz, mas ele é trevas. Então, nós temos que conhecer o verdadeiro espírito de luz. Quem é a luz? Quem que ilumina o caminho? É Jesus Cristo, o único que morreu por nós, entregou o seu sangue em sacrifício vivo, santo, puro, agradável a Deus para pagar os nossos pecados. Então, como que eu vou ter os meus pecados perdoados? Eu quero ir para a salvação, eu quero aceitar a Jesus, eu quero servir a Jesus, eu não quero servir a homens, eu não quero servir a denominações, eu não quero estar aí debaixo de ordens humanas, eu não quero ser enganado por Satanás, eu quero servir a Jesus Cristo. O que eu tenho que fazer? Seguir a Jesus, que é a luz, ouvir a palavra dele. Mas são muitas as palavras que têm sentido dúplice. Às vezes eu penso que é uma coisa e é outra, mas o Senhor Jesus conhece o teu coração. Se você não está entendendo, peça sabedoria a Deus, Ele te revelará. Você vai ouvir a palavra, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Eu estou falando aqui da palavra de Deus, não estou falando a minha interpretação, está escrito aqui. Eu sou a luz do mundo, o Senhor Jesus dizendo: quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Você está ouvindo da palavra de Deus. Você está ouvindo que quem segue a Jesus, não é aquela igreja, aquele pastor, aquela denominação. Quem segue a Jesus, quem me segue, não andará em trevas. E como que eu vou seguir a Jesus se eu tenho que estar numa congregação? Você não tem que estar em lugar nenhum. Você tem que estar no meio de pessoas que te amem e você tem que amar a todos. Você tem que estar no meio de pessoas que têm o mesmo desejo que você de viver a verdade, a sinceridade, o amor, a união. Você tem que ter este desejo e as pessoas têm que ter também esse desejo. E o Senhor Jesus quer que todos tenham esse desejo, porque Ele quer salvar a todos. Ele não quer que ninguém se perca. Então nós queremos ser salvos. E o que temos que fazer? Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então nós teremos a vida eterna se ouvirmos e seguirmos, vivermos verdadeiramente a palavra de Deus. Vamos ver em Atos capítulo 13, dos versículos 45 ao 47, a palavra diz: Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: Era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos mandou: Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. Veja bem, eles estavam pregando ali a palavra de Deus para aquelas pessoas que eram hebreus, judeus. E os judeus começaram a ficar com inveja, porque viam a multidão que se achegava a Paulo e Barnabé. E eles ficaram com inveja e blasfemavam contra Deus, porque o que Paulo e Barnabé estavam falando não era a doutrina deles, era ensinamento de Deus.
E quando alguém blasfema contra o ensinamento de Deus, está blasfemando contra Deus. Se você blasfema de alguém que está falando da palavra de Deus, você não está blasfemando da pessoa, você está blasfemando de quem a pessoa está representando, de quem a pessoa está falando. Então, eles blasfemavam contra Deus, contradiziam o que Paulo dizia. E Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: como vocês não se acham dignos da salvação, nós não vamos mais pregar a palavra para vocês. Nós vamos para os gentios, porque assim diz o Senhor Jesus: eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. Quantas vezes você pensa que Jesus vai ficar insistindo com você, para você ir para o culto, para você aceitar a palavra, para você examinar as Escrituras, para você fazer a vontade dele? Quantas vezes você pensa que ele vai tolerar a tua blasfêmia, o teu julgamento, você se considerando mais que os outros, você se considerando mais sábio que os outros? Até quando você pensa que Jesus vai ficar te chamando para a salvação? Você já é privilegiado, porque você já está ouvindo a palavra de Deus. Quem ouve a palavra de Deus está sendo chamado. Muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Você está sendo chamado. Você tem que lutar, procurar viver, lutar contra a sua carne, contra as hostes infernais nos lugares celestiais, para se tornar um escolhido. Porque não basta ser chamado, precisamos também ser escolhidos. E se você rejeita hoje, endurece o teu coração amanhã, deixa para depois, depois eu vou, ora por mim aí, irmãos, orem por mim que eu quero aceitar Jesus, mas você não faz nada na sua vida para transformar a tua vida carnal em vida espiritual, você não tem desejo sincero de servir a Deus. Vai chegar o dia em que o Senhor vai voltar as costas a você, como fez para estes homens aqui. Não são maiores, nem menores, nem melhores, nem piores do que nós. Estavam ouvindo a palavra de Deus. E aqui blasfemaram contra as pessoas que estavam falando a palavra de Deus, ficaram com inveja daquelas pessoas, e o Senhor Jesus mandou que Paulo e Barnabé saiam da presença dessas pessoas, levem o evangelho até aqueles que nem perguntaram por mim, levem o evangelho a eles, e eu quero salvar a todas essas vidas. Então você tome cuidado, tudo tem seu tempo e tudo tem seu limite. O Senhor Jesus é misericordioso, mas Ele diz que tudo tem seu tempo. E o teu tempo é agora de aceitar a palavra de Deus. Você aceite a Jesus e viva a Jesus, mude a tua vida. Você que diz que está servindo a Jesus, mas vive em pecado, em glutonarias e feitiçarias e fazendo a vontade da carne, tenha uma verdadeira transformação para honrar e glorificar o nome do Senhor Jesus em tua vida. Veja ainda em Efésios capítulo 5, no versículo 8. Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Tem gente que diz que é luz, mas anda nas trevas. Dá mau testemunho. As pessoas falam: da onde, que igreja que é aquela pessoa lá? Não quero passar nem na calçada que aquela pessoa, da igreja que aquela pessoa frequenta. Uma igreja que tolera e suporta uma pessoa desse tipo, eu não quero passar nem na calçada, nem na rua em frente essa igreja, essa congregação. Porque você é um péssimo testemunho, você fecha a porta para as pessoas, e o Senhor Jesus quer que você seja filho da luz. Filho da luz é aquele que faz a vontade de Deus, é paciente, amoroso, tudo suporta, tudo crê, tudo confia, ajuda o necessitado, não julga ninguém, não se considera mais do que ninguém. É assim que Jesus quer que você seja, filho dele. Ele é a luz, você tem que ser filho da luz, viver como Jesus viveu, até ponto do apóstolo Paulo chegar a dizer: não sou eu quem vivo, é Jesus que vive em mim, porque eu não faço mais a minha vontade, mas só faço a vontade de Jesus Cristo na minha vida. Assim tem que ser você, eu e todos aqueles que aceitam a Jesus como seu Salvador. Vamos encerrar lendo em 1 João capítulo 2, no versículo 9, a palavra diz: aquele que diz que está na luz e aborrece, que odeia seu irmão, até agora está em trevas. Quantas pessoas eu já vi desviando na rua, ou mesmo no culto, no templo, desviando de um de outro, para não saudar, para não abraçar, para não cumprimentar, porque não tem comunhão com o próprio irmão. Está ali, os dois falando da palavra de Deus, os dois dizendo que seguem o mesmo Jesus, a mesma doutrina, e não tem comunhão.
Ora, meu querido irmão, a quem você pensa que está enganando? O Senhor Jesus está vendo tudo isso. Seja filho da luz, mude o teu viver, viva verdadeiramente Jesus, limpa o teu coração, tira todas as trevas, deixa a luz entrar, deixa Jesus tomar conta da tua vida. Você que ainda não conhece Jesus, Jesus é isso. Ele é perdão, Ele é amor, Ele é comunhão, Ele é sinceridade, Ele é alegria no Espírito Santo. Então nós temos que ter Jesus e temos que ter essa alegria de salvação, que você receba e transforme você e tua vida, tua família, toda a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Receba essas palavras de salvação, que Deus abençoe você e toda a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém, amém.